Ele é o astro de eterno fulgor. Amém? Ele, Jesus, Santo de Israel, o Senhor da igreja. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 2. Evangelho segundo Lucas capítulo 2. Vamos ler os versículos de 1 a 15. Lucas 2, de 1 a 15. Quem encontrou, diga aleluia. Lucas 2, de 1 a 15. E aconteceu naqueles dias que subiu e saiu decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, diga, cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto que será por sinal: acharás o menino envolto em panos e deitado na manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura, e vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que o ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Seja Deus engrandecido sempre com esta palavra. Amém. Queremos ouvir tua voz esta manhã, Senhor, e nada mais do que a tua voz. Fala-nos com a tua grandeza, poder e sabedoria. Queremos, ó Deus, que o Senhor nos traga edificação e força para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém
Irmãos, que momento esplêndido, que momento maravilhoso. Quantas lições excepcionais nós trazemos nesse texto. Tantos anos de história, tantas experiências grandiosas e gloriosas que hoje são colocadas diante de nós nesta manhã. A experiência do nascimento do Senhor Jesus, repito, embora não tenha esta data confirmada, ela traz para nós sempre um frescor à alma. Então hoje, nessa manhã de domingo, que poderia ser qualquer domingo, nós trazemos à lembrança os acontecimentos a respeito do Salvador Jesus e seu nascimento. Os acontecimentos do Natal estão muito bem sedimentados em nossa concepção de um determinado modo. Quase todos nós o descreveríamos da seguinte forma: José e Maria chegaram a Belém para o recenseamento, quando a criança, e chegaram da seguinte forma: quando a criança Jesus estava para nascer, eles procuraram na vila uma espécie de hospedaria comercial, mas suas acomodações já estavam todas ocupadas. Então a família santa se alojou de maneira improvisada em um estábulo ou em uma gruta, caverna, e a noção vai sendo desenvolvida e criada ao bel prazer dos poetas. Essa narrativa está tão enraizada que dificilmente permite-nos uma revisão crítica dela. Mas é exatamente isso que nós propomos nessa manhã: esclarecer o real sentido do nascimento do Senhor Jesus. Algumas considerações. Em primeiro lugar, José voltou à sua cidade de origem, Belém, em uma cultura com memória histórica extensa, como a oriental. Então, quando José se identificou como filho de Jacó, filho de Natã, filho de Eleazar, etc., então você pode observar essa genealogia lá em Mateus 1, né? Então você vê que José não era um qualquer. Tem gente que considera José como um coitadinho. Maria era a estrela de José, um coitadinho. Não. Ele tinha tradição judaica, Belém, casa de Davi, como diz o texto, dos seus parentes, descendência direta do rei de Israel. Em segundo lugar, José era um homem nobre. Ele não era apenas um judeu qualquer. Isto é, ele era da tribo de Judá, repito, ele era membro da família real, da casa e da linhagem de Davi. Então, sendo recebido na cidade, que pelo menos localmente era chamada Cidade de Davi, certamente com essas credenciais José seria recebido com alegria em qualquer lugar. Em terceiro, a família santa não chegou a Belém na mesma noite em que Maria estava para dar à luz. Isso é um entendimento confuso. Os irmãos imaginam que Maria entrando na cidade, gritando dor para ter Jesus, aí foi na hospedaria para pagar, não tinha lugar, e ficou lá junto com os jumentos. Não é bem assim, irmãos. Então, enquanto eles chegaram ali, completou-se os dias, Maria estava para dar à luz. Então, atendemos ao que diz o texto no versículo 6: estando eles ali já, aconteceu completar-se os dias, ou seja, enquanto estavam lá, chegou o tempo para nascer o bebê. Vejo que o texto sugere fortemente
Porque pensemos que José já estava instalado em Belém quando chegou o dia de nascer Jesus. E Jesus nasceu. E nesse caso, teria havido tempo suficiente para todos os preparativos. A família Santa poderia até mesmo ter buscado refúgio na casa de Isabel e Zacarias, que moravam na região montanhosa da Judéia, sabendo que Belém ficava no centro da Judéia. Em quarto lugar, há um problema de ordem cultural muito sério a ser considerado nessa versão popular do Natal. Qual seja, ela transforma Belém num lugar menos hospitaleiro da face da terra, estando precisamente localizada em lugar e cultura cujo valor da hospitalidade é sagrado. Eles dizem, ninguém, no mundo aí popular, ninguém quis receber, e os coitadinhos saíram batendo, botam porta, e ninguém quis receber. Não havia lugar na hospedaria, não havia lugar nas casas, e eles ficaram lá junto com o jumento, com nenhum senhor. Aquela cultura, naquela época do judaísmo, era uma cultura de extrema hospitalidade. É tanto que mais tarde o apóstolo Paulo, judeu como era, ele vai recomendar à igreja, não sei se Paulo, se outro escritor, a carta aos Hebreus, que nós devemos exercer a hospitalidade. E Paulo, instruindo os futuros pastores e bispos da igreja, ele diz que um dos sinais é que o bispo seja hospitaleiro. Então, a hospitalidade era uma característica marcada na cultura judaica. Então, se mantivermos essa tradição, precisaremos imaginar uma cidade de portas fechadas para uma mulher em dor de parto. Isso não se encaixa com nada que entendemos da cultura judaica. Então é bom isso ficar claro na nossa mente. Em Lucas 2,7, e ela deu à luz a seu filho primogênito, e enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então vamos ver o que se trata disso. Mas a questão é como entender Lucas 2,7. O fato é que há um recém-nascido numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. É daí que tira essa cultura que era uma hospedaria comercial. Bem, para entendermos como esses dizeres se adequam àquilo que Lucas realmente comunicou, precisamos conhecer uma casa típica de um camponês do primeiro século lá no Oriente. Um modelo que perdurou desde a época de Davi até meados do século passado. Segundo pesquisas apuradas de vários pesquisadores, a palavra grega catalino vertida para hospedaria não foi usada por Lucas com sentido de hospedaria comercial. O evangelista usou outro vocábulo, pantocheion, na parábola do bom samaritano. Aí sim, quando há o uso dessa palavra para hospedaria, é uma comercial. Ali o leitor se recorda, todos nós, quando lemos aquela expressão, nos recordamos daquela parábola em que um homem moribundo foi entregue numa hospedaria e o bom samaritano se comprometeu em pagar as despesas. Aí sim. Ademais, onde surge a palavra catalino, só ocorre outra vez no Evangelho em Lucas 22:11, ocasião em que foi traduzida por aposento e por salão de hóspede. Então, na verdade, aquela residência que abrigou Jesus foi uma residência comum, normal, simples, de um camponês àquela altura. E aquelas casas havia um espaço para hóspedes. Assim, o que Lucas está dizendo em 2,7
é que essa manjedoura onde eles se encaixam, onde eles se acomodam, era simplesmente um cômodo da família, era um recinto da casa. E nesse recinto a família cozinhava, a família dormia, cuidava das suas atividades. Então, como aquele ambiente já estava ocupado, havia um outro ambiente paralelo, onde eles guardavam seus animais, etc., durante a noite. Então, eles eram trazidos para dentro, para esse espaço, e ali faziam seus alimentos durante a noite. Lucas, ele está dizendo no verso 2,7, que a família santa se hospedou em Belém, em uma casa padrão de um camponês da época, e José e Maria não ficaram no quarto de hóspedes natalino, porque a família já estava com outros hóspedes. No entanto, mesmo assim, seus anfitriões fizeram o melhor que puderam, dizem os pesquisadores, acomodando-os no cômodo da família, onde a criança recém-nascida foi colocada carinhosamente no lugar mais confortável possível para um bebê, uma manjedoura acolchoada em palhas. Quanto aos pastores, que o texto se refere, para dizer o mínimo, não eram gente muito querida na época. Eles eram pessoas pobres, de má reputação. Não raro levavam as ovelhas de outros porque confundiam com as próprias, e cuja profissão era considerada indigna, impura para alguns, né? Então, notadamente, precisamente, eles foram avisados por um anjo. Um anjo lhes comunicou essa notícia. Então, do ponto de vista deles, é claro que se o bebê fosse realmente o Messias, os pais da criança os rejeitariam. Eles podem ter ponderado, então, sim, a notícia é boa, mas não é para o nosso bico. Foi quando os anjos nos acudiu e os estimulou com um sinal: encontrarão um bebê envolto em panos. E como nós fazemos com os nossos bebês, eles podiam concluir a chegada daquele infante. E o texto depois vai confirmar com anjos, miríades, que chegam e que anunciam e confirmam o nascimento do Salvador. Agora, uma coisa, irmãos, um detalhe me impressiona nesse texto é quando os pastores vão anunciar antes de ver, e anunciam como fato. Isso é fé. Diga, proclamar antes de ver. Diga, proclamar antes de ver. É fé. É fé. Então, o Natal, irmãos, fala de uma história de fé, de milagre de Deus. O Natal é um evento extraordinariamente inspirador. Poderíamos extrair muitas e muitas lições profundamente impactantes se o espaço nos fosse permitido. Nós poderíamos falar de horas dos resultados desse nascimento. Mas o que eu quero concluir essa lembrança a respeito da vida do Senhor Jesus é que o tom da chegada do Messias, o seu desenvolvimento humano até os 30 anos, a sua vida dos 30 aos 33, a sua morte e a sua ressurreição, sempre tem um tom de proclamação. Então, a sua vida brilhou numa proclamação milagrosa e celestial quanto do seu nascimento. A sua vida brilhou
no cenário religioso do judaísmo da época, quando já aos 12 anos ele disputava com os doutores. A sua vida brilhou quando do seu, entre aspas, desligamento, um tanto forçado da sua família, quando ele assumiu o seu ministério, que a sua família o rejeitou. Ele brilhou quando estava crucificado, quando todas as potestades cantaram vitória, o sangue derramado na cruz teve maior alcance de restauração jamais visto, jamais imaginado. Quando o Senhor ressuscitou, a história da sua ressurreição proclamou ao mundo das trevas a vitória universal de Deus sobre todas as forças do mal. As potestades foram colocadas debaixo dos seus pés. O poder da nova vida foi ali confirmado. O apóstolo Paulo disse: Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e é vã a nossa pregação. Então, o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição de Jesus, cada fato, cada experiência apontam para uma proclamação querigma, anunciar, uma anunciação. Os profetas anunciaram. Deus no Velho Testamento providenciou a redenção. Os profetas anunciaram. Os anjos anunciaram o nascimento de Jesus. Aqueles seus contemporâneos disseram, assim como o último profeta João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, importa que ele cresça e que eu diminua. Quando ele estava na cruz, a conclusão máxima foi colocada sobre ele: a maior pena exigida, o maior perdão como resultado, a grande salvação, grande a sua extensão, porque ela é eterna. Alguém que é salvo hoje, ele tem a certeza da salvação que o leva à eternidade. A maior de todas as consequências de alguém que morreu, o homem mais livre, mais amado, mais querido em toda a terra, Jesus de Nazaré, que mudou a história, que estabeleceu a sua igreja, que nos faz embaixadores. Aqui, na verdade, nesta manhã, se constitui uma assembleia de embaixadores do Rei Jesus, colocados na terra como sinal de proclamação. O que nós estamos fazendo hoje aqui é uma proclamação da vida do Senhor Jesus, mas não da sua vida terrena simplesmente, mas da extensão da sua vida pela eternidade, dando glória a Deus, dizendo que não estamos soltos no palco da vida, mas temos no palco a figura central, que é Jesus Cristo, que assume a nossa causa, que assume as nossas dores, para além dessa vida, que vai até a eternidade. Não há esperança maior. Paulo diz que se a nossa esperança se resumisse a esta vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Porém, nós olhamos para esta terra limitada, para esta vida passageira, para esta expressão espúria que nós temos aqui, fugaz, limitada, e vamos daqui contemplar toda a eternidade e dizer que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu lamento que numa noite como esta, muitas pessoas entram em depressão. Há uma depressão desse período natalino. Alguns olhando para trás e lembrando: eu poderia ter feito mais e não fiz. Outros olhando sentindo saudade daqueles que não estão presentes.
Outros lamentando que não tiveram dinheiro suficiente para comprar presentes para si ou para outros. Outros lamentando porque não fizeram uma ceia, né? E ficam olhando na TV aquelas ceias maravilhosas, aqueles banquetes dos artistas, né? E a televisão mostrando, você tem que comprar nozes, você tem que comprar não sei o quê, e tem que comprar o Chester, e sai fazendo aquela fantasia toda comercial. E os idiotas inconsequentes ficam ali, coitadinho de mim, não é nem por fazer uma ceia tão bonita. Aí ficam assistindo a televisão e a baba caindo, né? Só desejando ali. Olha os presentes, fulano ganhou não sei o quê, outro não sei o quê, irmão. Coitados desses miseráveis. E eu lamento profundamente que alguns irmãos ainda são envenenados por isso. Hoje eu vou passar a noite, 7h30, com o meu papai. Louvando a Deus com ele. Sem nenhum peru. Não sei que algum irmão comprou, aí estiver sobrando, né? Lá para mim. Sem nem um esbanjamento de presente, sem ser especial, sem nada. Ninguém lá em casa comprou roupa nova, sei o quê, perfume novo, nada dessas coisas. Graças a Deus a gente tirou essas desgraças dos meninos desde cedo. Eles nem lembram que hoje é Natal. Foram lá honrar a avó materna, lá com ela no dia, ficar na companhia da avó, nem se pensa nisso. Eles já sabem que lá em casa Papai Noel não tira a glória de Papai do Céu. Quem foi que veio do Papai Noel? Glória a Papai Noel! Está amarrado em nome de Jesus. Tudo que nós recebemos, toda bondade, todo dom perfeito, vem do Pai das mãos, o nosso Papai do céu. Amém? Provedor da vida. Então hoje à noite nós estivemos lá cantando, ó, os guerreiros se preparam para edificar a vida do nosso Pai. O Rei estará presente. Glória a Deus. E há banquete quando Ele está presente. Eu já fico me alegrando, eu já fico emocionado desde já. Paizinho pegando a mão assim, apertando. Agora só restou força na mão dele, entendeu? Pega assim. Disse que é para o Juazeiro. Amém. Aí fez assim, ó. O que é que está faltando? Perguntando se estava faltando dinheiro. O que é que está faltando? É isso que enche a alma, irmãos. É saber que, mesmo com a presença do Alzheimer, quando não estiver dominando completamente, um restinho de lucidez que centelhar na sua mente, se está dando glória a Deus. Amém. Esse é o verdadeiro Natal. Essa é a verdadeira festa. De todos os dias, de todos os momentos, de todas as experiências humanas, é que Ele nasceu aqui dentro de mim. Ao canto que nós situávamos antigamente, no Natal a gente sempre agradece por Jesus ter nascido em Belém, mas nem sempre se lembra da prece que Ele nasce aqui dentro também. E perdoa de todos os pecados e de tudo quanto há de ruim. Obrigado, meu Jesus querido, por nascer aqui dentro de mim. Essa é a maior experiência. Então a igreja se alegra no dia de hoje com a presença de Jesus, com o poder de Jesus, com a palavra de Jesus, com o sangue de Jesus, com o nome de Jesus, com a glória de Jesus estabelecida em nosso corpo. Amém. E meus queridos, com essa palavra em mente, uma centelha de antidepressivo,
com uma harmonia de livro, de qualquer um desses pães aí, com nazepão, não sei o que, já isso aqui é doutor nisso. Com toda a manifestação medicamentosa da mais atualizada ciência, não há ao ser humano disponibilidade de cura maior do que a compreensão de Jesus, como Ele é na sua essência. Amém? Amém. Tem gente atirando um vídeo porque se separou da mulher, a mulher separou da mulher, a vida não tem mais sentido. Mas quando Jesus está presente, tudo faz sentido. Amém. Mas eu perdi o emprego justamente agora, o que é que eu vou fazer com um monte de boletos em janeiro? Jesus faz sentido na minha vida. Eu não estou conseguindo dormir, não sei o que, abre Salmo 4, 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Eu vou me agarrar a essa verdade. Amém. Eu vou descansar na minha alma. Jesus nos faz entender que a pior experiência humana serve para o nosso aperfeiçoamento. Glória a Deus pelo sofrimento, irmãos. Amém. Glória a Deus pelas decepções da vida. Amém. Se arrependeu de dizer amém? Amém. Ela começou a ouvir mais uma vez. Eu falei, decepção para mim, ficou mais forte. Deu um grito aqui. Amém. Deus. Irmãos, as decepções da vida, por que a gente deve dar glória a Deus? Por quê? Porque as decepções aqui nos fazem olhar para cima. Amém. Diga assim, Jorge. Vamos lá. Diga. As decepções humanas me fazem ver o quanto ele é perfeito. Diga assim mais. E me aproximam dele. Aleluia. Amém. Uma vez eu estava conversando com uma mulher, aí ela disse assim, pastor, sou todo dia para me separar. Mas eu não sei se eu me separo ou se olho para ficar viúva. Veja que situação. A que ponto chega o sofrimento humano? Porque eu sei que sem mim ele não ia longe, ele não ia. Tem certeza? Mas tem pouco tempo o cara deu um chute, arrumou outro que foi desfilar de vozinho e ela ficou lá. E daí? A nossa experiência, a nossa esperança não está na terra, não está no mundo. Está no seu mundo. Ontem eu estava tendo uma reunião com o irmão Mônica, as nossas famílias, e conversando exatamente sobre isso, sobre as limitações humanas. Eu aconselhando o irmão a cuidado para não levar nos ombros as cargas que são dos outros. A Bíblia diz que é para a gente dar um suporte, dar uma ajuda, para a edificação dos nossos limites. Mas se a gente for levar nos ombros o peso de cada um, a gente não vai chegar muito longe, vai se deprimir e fechar a obra. Quando a Bíblia diz levai as cargas uns dos outros, alguém entende errado isso. Ele sai assim, está pegando, mas não é isso. Nós devemos levar as cargas uns dos outros, irmãos, em Cristo. É ajudar o irmão a levar suas dificuldades a Cristo.
porque só Ele suportou nossos pecados, nossas fragilidades, nossas desgraças, só Ele fez isso. Amém? Só Ele fez. Então nós auxiliamos a conduzir a Cristo, mas não levar, porque nós não temos essa capacidade. Então, fica aqui esta palavra: não acredite nas ilusões humanas, não acredite. Se você puder desligar, desligue os aparelhos de TV, coloque um louvor, exalte a Deus, faça da sua casa um culto, faça da sua casa uma igreja, louve ao Rei, nascido em Belém, há 2000 anos atrás. Amém? Aponte para o alto e tome posse das grandezas que Ele proporciona em nossa vida. Quando nós fazemos isso, os banquetes, as coisas, aí, Natal, fica tudo desse tamanho assim, ó, fica insignificante. Nós passamos a última semana em Maceió. Minha filha me presenteou com uma semana lá no apartamento, um local muito bom. E descansamos muito, dormimos muito, passeamos também, fomos ao shopping, e tudo foi muito maravilhoso. A Lani trocava a noite pelo dia. Ia dormir tarde, acordava tarde. Teve um dia que ela acordou assim 11h30 já da manhã, achando que era de noite. Aí eu abri a janela assim, afastei aquela cortina um pouco, estava tudo escuro, afastei um pouquinho. Ela disse: "Sei, papai, o sol já nasceu." 11h30 da manhã eu descobri que o sol, só acordou, ela disse, descobriu, o sol. Mas nós entrávamos naquele shopping e saímos, conversamos antes, ó, nós não vamos entrar para isso e para aquilo, certo? Nós vamos passear, vamos tomar um sorvete. Combinado, fez de R$3 a maquininha, né? Acabou. Passava em frente à loja de presente, né? Vamos olhar, vamos olhar, linda. Você tem muita boneca em casa, no momento certo, não vai dar outro presente, está certo? Está certo. Para estar sem agonia, sem estresse, sem cobiçar e sem alimentar neles esse sentimento depressivo do não ter, mas alimentar neles a santa ganância do ser adorador, ser fiel ao Senhor, ser obediente, ser família, ser participativo, ser grato pelo que tem, pelas conquistas. Deus, irmãos. Então, o que eu estou falando aqui para vocês é aquilo que a gente tem desenvolvido na nossa vida, da família, e tem sido muito bom. Muito bom. Hoje, durante o dia, vamos honrar a vovó. A Bíblia diz que tem eu honrar pai e mãe é o primeiro mandamento que começa. E à noite, vamos nos unir para honrar vovó. Então vamos fazer o Natal, a exaltação do Cristo entre nós. Não há glória maior que Deus. Nem um churrasco, nem um banquete substitui isso. Nada contra churrasco e banquete. Agora a gente não pode fazer disso a nós. Seja Deus louvado.